Boa noite a todos. Hoje nós entramos no capítulo 45 do livro Nosso Lar, no campo da música. E nós vamos estudar o tema entretenimento no mundo espiritual, que nos traz várias reflexões. Será que os espíritos do bem são exclusivamente trabalhadores? Será que eles ficam o tempo inteiro exercendo tarefas relacionadas ao progresso da humanidade? Ou será que o conceito de trabalho se expande também para outras formas de colaboração com a vontade divina? Por que, afinal, nosso lar tem um campo da música? Então, no final da tarde, Lísias convidou André Luiz para irem ao campo da música e disse que era necessário um pouco de entretenimento, um tempo para se distrair. André Luiz, num primeiro momento, hesitou, disse que estava gostando de trabalhar e queria ficar ali envolvido no trabalho. Mas aí Tobias, o amigo que trabalhava com ele nas câmaras de retificação, recomendou que ele fosse e ele acabou aceitando o convite. Então, nós estamos vendo que os espíritos em nosso lar, eles também têm tempo para o lazer, no divertimento, para a vida social. Eles não trabalham apenas, eles também descansam e se divertem. No livro Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, a Zenóbia, que ela é diretora da Casa Transitória de Fabiano, uma instituição de socorro, a gente vê que lá ela ficava um ano no trabalho e um outro ano estudando numa região mais sublime. Só que antes de irem ao campo da música, eles passaram na casa do Lísias. E na casa do Lísias, a dona Laura falou que na semana seguinte regressaria da terra a mãe da Heloísa, a neta dela, recentemente desencarnada e que estava se hospedando na casa da dona Laura. Então, a mãe da Heloísa era filha da dona Laura e irmã do Lísias. E André Luiz percebe que a casa da dona Laura estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim, relata ele. Então, como ele se surpreende com as mudanças na casa, a impressão que a gente tem é que ele não está mais morando lá. Mas isso não fica explícito no capítulo. Então, vejam que paradoxo que é a vida, né? Haveria tristeza aqui, porque a mãe da Heloísa iria desencarnar, e certamente os encarnados ali familiares iriam chorar, fazer o velório, enterrar o corpo, viver o luto, mas em nosso lar era clima de festa, porque a dona Laura iria finalmente receber a filha. E aí a dona Laura brincou com o André Luiz, falando para ele tomar cuidado com o coração, porque o campo da música era um local muito comum para namorar e paquerar. Então muitos casais se formavam ali. E ela encerra a conversa com uma tirada muito bem-humorada, dizendo: eu não vou ao campo da música com vocês, mas me vingarei, porque logo buscarei o meu alimento na terra. Então, olha o clima de descontração. Ela estava se referindo ao marido dela que já tinha reencarnado, e a gente sabe, porque já nos foi dito em capítulos anteriores, que ela iria reencarnar em breve e aqui na Terra iria voltar a se casar com ele. Eles então caminharam pelas vias públicas da colônia e tomaram um aeróbus, que é aquele ônibus que voa, vamos dizer assim, né, que serve para o transporte público. A gente viu lá no começo do livro. E eles estavam junto com dois casais, o Polidório e uma jovem que o acompanhava, o Estácio e uma jovem que o acompanhava. Durante o percurso, Lísias disse que iria apresentar a noiva dele a André Luiz, a Lacínia. Então, André Luiz iria ficar naquela situação desconfortável e muito conhecida de nós aqui na Encarnados, que é segurando vela. Para quem tem dúvida, então, se há envolvimento entre duas pessoas no mundo espiritual, sim. A gente já falou sobre casamento, namoro,
nos capítulos 10, 38 e 39. Nós não vamos repetir aqui porque hoje tem outras coisas para a gente falar. Ah, mas o espírito não tem sexo. Não tem sexo, correto. Ou o mais correto seria dizer não tem gênero, né, masculino ou feminino. Mas em nosso nível evolutivo, nós ainda estamos num corpo espiritual denso e nós possuímos reflexos mentais e comandos mentais que nós estamos acostumados a emitir. Então é natural, por exemplo, que aquele que desencarna homem, ele se expresse como homem no mundo espiritual. A mesma coisa com a mulher. Só depois de muito tempo evoluindo é que isso muda, mas a gente nem sabe como isso acontece exatamente, né? Aí então, numa encarnação, eu posso ser uma mulher casada com um determinado homem, e na outra reencarnação eu posso ser o homem casado com uma mulher. Porque essa troca de experiência é fundamental para o nosso crescimento. Mas ali em nosso lar, um espírito desencarnado do gênero masculino, ele pode se envolver com um espírito do gênero feminino. Havendo, portanto, afinidade, equilíbrio psíquico e moral, esses espíritos terão a oportunidade de construir, sim, relações afetivas. Porém, nós estamos falando de casamento como união de valores, de sintonia, de respeito, de carinho, de dedicação. Não se trata aqui de união de corpos. Nós estamos falando de uma união que nós não precisamos mais do toque físico, nós precisamos do toque de almas. Já um espírito inferior que está numa faixa mais densa, ele age diferente, né? Então, esse procura o prazer que ele tinha no corpo físico, mas para alcançar essa sensação, ele vai precisar do fluido vital de um encarnado que mantenha afinidade com ele. André Luiz ficou curioso sobre o noivado no mundo espiritual e observa: encontramos noivados também por aqui. E Lísias disse: como não? O amor vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Então a pergunta é: o amor está no corpo ou na alma? Porque quem acha que o amor está no corpo, quando morre o corpo, morre também o amor. Mas para quem entende que o verdadeiro amor está na alma, não importa se o corpo físico já morreu. Esse continua amando porque o espírito continua existindo. E Lísias continuou: lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos e os estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga, que são as impurezas, do precioso metal. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos quem somos. Ou seja, lá no mundo espiritual, o espírito se expressa de uma forma mais intensa, conforme a sua natureza. Ele não tem mais o corpo físico para camuflar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Eles são percebidos muito facilmente, são percebidos mais claramente. Então é mais difícil usar uma máscara que esconde quem a gente é. Então, por isso as pessoas que se aproximam, os casais que se formam, é por afinidade mesmo. Afinidade real entre espíritos que se gostam. E pode ocorrer, inclusive, do casal providenciar a reencarnação e formar uma família no plano físico. Então, a gente percebe que a vida no mundo espiritual é vida também e vida intensa. Os bons espíritos esclarecem que a vida parte de lá para cá. Aqui é apenas uma escola para os espíritos. Nós reencarnamos aqui para passar por um tratamento espiritual, para espiar, para passar por provas, para evoluir, para preparar a nossa mente e o nosso espírito para novos voos. Mas a vida verdadeira ocorre lá, no mundo espiritual. Lá é a pátria verdadeira do espírito. O mundo espiritual é pré-existente ao mundo físico, ele sobrevive à destruição do mundo físico. Aqui
é um pálido reflexo de lá. Isso está dito no Livro dos Espíritos. Então lá, a vida é intensa. Os casais que se formam aqui na Terra, no mundo físico, continuam juntos no mundo espiritual quando têm afinidade. E novos casais se formam lá também. É apenas outro plano de existência. A gente tem que perder aquela visão lúdica do mundo espiritual, né? Que é aquela visão de céu e inferno, de algo místico. Aqueles que alcançam colônias governadas por inteligências bondosas, como o nosso lar, passam a ter uma vida normal, estudando, trabalhando e, inclusive, usufruindo de entretenimento. Tanto que o campo da música é um local de entretenimento das pessoas que moram na colônia, incluindo a possibilidade de atração entre dois espíritos desencarnados, o que pode resultar em namoro, noivado e casamento no mundo espiritual. E pode resultar também no planejamento de vida no mundo físico, para passarem a vida no mundo físico juntos. Lísias contou que ele e Lacínia fracassaram muitas vezes na experiência terrestre, ou seja, ele e a noiva já reencarnaram diversas vezes e fracassaram nas provas e expiações, sendo que a maioria das vezes por culpa dele, por imprevidência e falta de domínio. O que Lísias está querendo dizer aqui? Que ele não foi capaz de disciplinar os seus desejos sexuais e se entregou à libertinagem, ao prazer excessivo. Então, se a gente lê nas entrelinhas desse capítulo, nós percebemos que o pseudônimo dado à noiva dele, Lacínia, sugere uma derivação do adjetivo lascivo. E o que quer dizer lascivo? Libidinoso, sensual, obsceno, indecoroso, imoral, devasso, indecente. Então, por isso que a gente tem aqui uma ideia do que aconteceu com o Lísias e a noiva dele quando eles estavam aqui na Terra. E Lísias ressaltou que os costumes da vida material conferem ao sexo masculino ampla liberdade, raramente utilizada no serviço de espiritualização. Lembrando que o livro Nosso Lar foi escrito na década de 1940, ou seja, era outro mundo, absolutamente diferente dos dias de hoje. Naquela época, existiam muitas restrições à mulher. Na década de 40 e 50, realmente, os homens usufruíam de uma liberdade social muito grande. A sociedade era permissiva em relação ao comportamento sexual do homem fora do casamento. O homem podia e a mulher não. Por isso, Lísias observa aqui que raramente essa liberdade era utilizada para a espiritualização. Ao contrário disso, era utilizada para os vícios, para os prazeres terrestres, o que acabava levando o homem a sucumbir de forma mais fácil do que as mulheres. E ele também advertiu que os costumes ajudaram as mulheres nesse sentido, porque naquela época elas ficavam restritas em seus direitos e liberdades e acabavam tendo menos oportunidade de sucumbir do que os homens. Isso naquela época, porque hoje nós já atingimos um patamar muito próximo da igualdade. Atualmente, as mulheres usufruem das mesmas liberdades e direitos que os homens, ou pelo menos já existe um consenso de que deveriam usufruir. Nós ainda temos muito que conquistar no campo dos direitos das mulheres, mas nós não podemos negar de que muito já foi feito. E como que essa igualdade de direitos vem refletindo na liberdade sexual? Então, para a sociedade de hoje, todo mundo pode ser promíscuo, homens e mulheres. E nós não estamos aqui tratando de nenhum tipo de moralismo, mas apenas alertando que tanto homens como mulheres devem tomar cuidado de como utilizam as liberdades que têm. Não é porque a pessoa tem liberdade que essa liberdade deve ser exercida de uma forma irracional, desequilibrada, trazendo prejuízos para a mente e para o espírito. É importante a gente entender que a evolução ocorre de dentro para fora, ou seja, no espírito. E o espírito evolui verdadeiramente sedimentando experiência, sedimentando conhecimento, virtude,
Isso independe de costume, de época, de sexo, seja qual for a orientação sexual. Então, não é porque a pessoa teve menos oportunidade de usufruir da sua liberdade que ela é alguém mais evoluído, ou teve mais oportunidade de usufruir da sua liberdade e sucumbiu. Nós não sabemos, porque somente com experiência, com o conhecimento, com a virtude, é que o espírito evolui. Então, é de dentro para fora. A pessoa tem que criar uma fortaleza espiritual, uma fortaleza mental, e isso independe do sexo ou da orientação sexual. Lísias informou que em breve, cerca de 30 anos, eles reencarnariam novamente a fim de evoluir e resgatar dívidas com o passado. Então ele e Lacínias são espíritos afins que se amam, que estão juntos nessa evolução. Lembra o capítulo passado lá que a gente falou dos espíritos afins? E aí chegaram no campo da música. André Luiz ficou encantado com a sua beleza. Luzes banhavam um extenso parque e linda música planava no ar. Lísias disse que sua noiva viria com duas amigas. Olha aí o André Luiz dando fora de novo. Ele falou que ainda era fiel à esposa. Até esse momento, ele nem imaginava que a esposa dele já tinha casado com outro marido aqui na Terra. Então Lísias riu e explicou que era só para fazer companhia para elas como amigo. Então André Luiz, ele ainda estava num padrão da crosta terrestre, de levar as relações sempre para o campo sexual. E acabou misturando o seu estado de espírito com aquela situação. E achou que Lísias estava pedindo para ele paquerar a amiga. E aí só restou mesmo é dar uma risadinha, né? Na entrada do parque, Lísias pagou ingresso. Então, olha só. Se Lísias não tivesse pagado ingresso, eles tinham entrado no campo da música? Não, não, porque era um entretenimento pago. E ele pagou como? Com bônus horas. Então, fica claro que em nosso lar há um sistema econômico e social que permite a todos terem o mínimo, mas para aquele que quer algo diferenciado, é necessário trabalhar. E aí a pessoa recebe o bônus horas, que é uma forma de quantificação do tempo de trabalho, que não é dinheiro, mas é usado como nós usamos o dinheiro aqui, inclusive para entretenimento. E aí, lá no campo da música, André Luiz observou muitas pessoas passeando pelo parque e notou que havia um coreto central, mas também havia outras passagens para outros grupos musicais. Lísias explicou que no centro do parque é tocada a música universal, divina e santificada, que não está ligada a nenhum país, a nenhum povo. Aqui ele está falando da música que os bons espíritos descreveram a Kardec como música celeste. É uma música não criada por meios físicos, de uma forma fluídica, espiritual, ela é inspirada diretamente pelo pensamento divino. A música celeste, ela é o ápice da beleza e harmonia, mas ela só pode ser apreciada por espíritos mais evoluídos. Os espíritos menos adiantados, eles ainda não estão aptos a compreender algo tão elevado. E também lá em nosso lar, nem todos possuem esse gosto musical, não tem a sensibilidade necessária para poder apreciar. Por isso, no campo da música, existem outros grupos musicais, dos mais variados estilos. Para quê? Para aqueles espíritos ainda vinculados ao gosto musical aqui da crosta terrestre, que não conseguem entender a arte mais sublime. Então, olha o respeito à evolução de cada um. Em síntese, o que a doutrina espírita vem nos trazer é que a música é muito mais do que uma arte. É uma ponte entre o humano e o divino. É um poderoso instrumento de elevação moral e espiritual que se manifesta e progride em todas as esferas da vida. Eu poderia falar muito mais. No livro Nosso Lar, citar aqui todos os capítulos que o André Luiz falou sobre a música. O livro inteiro ele fala sobre isso. Infelizmente não vai dar o tempo, mas nós podemos dizer
que olha que conceito profundo. A música é a expressão da alma em sua busca pela harmonia e pela conexão com o infinito. Eu vou repetir: a música é a expressão da alma em sua busca pela harmonia e pela conexão com o infinito. Quando alguém compõe, a música reflete o seu padrão vibratório. O padrão vibratório é daquele que está compondo a música, seus pensamentos, seu estado interior. Consequentemente, nós nos identificamos com uma canção se a nossa vibração estiver em sintonia com aquele compositor. E esse poder da música nos permite mexer com as emoções, atuar na consciência, alterar padrões mentais e até provocar estados alterados de consciência. Essa experiência a música traz para nós. E por ter essa capacidade de influenciar tão profundamente, nós precisamos utilizar a música como instrumento do nosso progresso. Quanto mais a humanidade se moralizar, e o espiritismo tem um papel importante nisso, mais compositores virtuosos surgirão, trazendo músicas mais emotivas, grandiosas e com menos frivolidade. E os ouvintes, igualmente moralizados, desenvolverão uma sensibilidade maior para apreciar essas composições mais elevadas. Então, nós temos muito ainda que caminhar em relação à compreensão, a desenvolver uma sensibilidade para poder compreender uma arte, uma música sublime. Voltando ao campo da música, eles caminharam pelas alamedas do parque, sempre floridas, e logo André Luiz passou a ouvir maravilhosa música. Disse que nunca havia visto tamanha beleza, nem mesmo no encontro com o governador. Então, imagine que lugar lindo é esse, né? Quanto mais evoluída a esfera, mais beleza. E o contrário também é verdade, quanto menos evoluído, maior o caos. E o interessante é que ele descreve a beleza assim, ó. Não era luxo, mas sim perfeita sintonia natural de tudo. Simplicidade confundindo-se com a beleza, formando pura arte. Isso é muito característico da terceira esfera, que é onde está localizado o nosso lar. Lá, os espíritos já conseguem utilizar a matéria de uma forma harmoniosa. Então, é uma perfeita sintonia de tudo. É simples, envolve o uso da natureza, mas é arte pura. Então, olha a diferença. Enquanto a beleza física está associada à aparência externa, à juventude, e é passageira, varia de acordo com a cultura, com a opinião pessoal, a beleza espiritual está relacionada à pureza do coração, à elevação moral, à sintonia com os valores superiores. É duradoura e intrínseca ao ser. E tem energia, luz, brilho, cor, vibração, frequência proporcional à intensidade do amor que temos para com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos. E é aquele, é, eu esqueci de falar, o André Luiz observa ainda, inclusive, a elegância das mulheres, olha só. Dizendo que elas tinham um extremo bom gosto, mas sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. É aquele simples encantador. Então é assim, como a gente fala aqui, quando menos é mais, né? André Luiz observou muitos casais namorando no parque e que muitos amigos mantinham uma conversação animada. E ele percebeu que essa conversação era sempre elevada. E ele não ouvia comentário algum de baixo nível. E aí, percebendo sentimentos tão nobres, ele se sentiu humilhado porque percebeu que dentro dele havia ainda pensamentos e energias muito atrasados. Mas todos olhavam para ele com simpatia e carinho. Então, olha a dica dele para nós. Aqui, a gente consegue esconder as verdadeiras intenções com muita facilidade, mas sem o corpo físico tudo vem à tona. Então, vamos fazer a nossa reforma íntima já para não passar vergonha depois. Disse ele, ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro
laivo de malícia ou de acusação dos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião, ou seja, eles não discutiam, não brigavam, era uma conversa elevada. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevaram quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversas. Então, olha que interessante. Os mais sábios, ao invés de serem arrogantes, queriam manter uma conversa acessível até para os menos evoluídos. Eles restringiam as suas vibrações, o seu poder intelectual, para não humilhar, para não inferiorizar aqueles que têm menos condições e para estabelecer a sintonia com eles. E aqueles menos instruídos se esforçavam para elevar ao máximo a sua capacidade de compreender e de ter uma conversa de alto nível. Parece a casa da gente, né? É bem parecido. Aqui no mundo físico, às vezes, a gente vê a pessoa que tem uma certa cultura sendo muito arrogante, né? Buscando humilhar o outro que tem menos conhecimento. É o mais comum. Então, lembremos-nos disso. Os espíritos verdadeiramente mais desenvolvidos não ostentam a sua superioridade. Então, o campo da música era realmente um espetáculo. Conclusão. Nós vemos que nas sociedades mais bem organizadas do mundo espiritual, como é o caso do nosso lar, o entretenimento não é visto como um fim em si mesmo, mas com o objetivo de promover o aprendizado, o crescimento interior, a elevação moral dos espíritos. Assim também, nós aqui no plano físico, nós devemos buscar o entretenimento como uma ferramenta que pode ser usada de maneiras positivas. Porque se o entretenimento pode ser um aliado, trazendo alegria, descontração, bem-estar, contribuindo para um estado de espírito mais leve, mais receptivo, quando utilizado de forma excessiva e sem propósito, ele também pode ser um obstáculo para nós, levando à superficialidade, à dispersão, à falta de foco na busca por objetivos maiores. Então, um conteúdo inadequado que explora a violência e imoralidade pode influenciar negativamente o desenvolvimento espiritual, afastando a pessoa dos seus propósitos. Então, vamos tomar cuidado. O WhatsApp, a rede social, aquilo que está passando na televisão, aquilo é interessante para nós porque está nos afastando ou nos aproximando dos nossos propósitos maiores, porque senão a gente está perdendo tempo, né? E a doutrina espírita, ela vem nos ensinar que a música e a arte desempenham um papel fundamental na busca pela harmonia universal. Porque a música é, em sua essência, pura vibração. E ela pode estimular o nosso espírito a provar sensações de nível superior. Quem vem aqui o dia que o Vansan vem dar palestra? Né? A gente sente um salto de vibração, que quando não tem aquela experiência, a gente não consegue chegar lá. E essa conexão pode despertar a essência divina que reside em cada um de nós, ao nos sintonizarmos com a música que ressoa vibrações sutis. Nós passamos a sentir emoções que por outros meios não sentiríamos. E isso leva nosso espírito a querer evoluir. Então, nesse sentido, a música é uma poderosa interação, vamos dizer assim, vertical, né? Diretamente, ela nos conecta diretamente às esferas mais elevadas da vida. E nós vamos então concluir o nosso estudo de hoje com uma reflexão sobre a beleza. A beleza, no Espiritismo, é a manifestação da harmonia, da bondade, da perfeição espiritual, tanto em nível físico quanto moral e espiritual. Portanto, a busca pelo belo é uma jornada de evolução espiritual, que se manifesta na beleza da natureza, na beleza da arte e principalmente na beleza dos atos e dos sentimentos humanos. Então, que comecemos já
a embelezar a nossa alma. A semana que vem, o estudo segue com o capítulo 46, Sacrifício de Mulher. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. A Neia trouxe um assunto que é muito interessante, muito legal, né? Que a gente às vezes nem imagina que tem lá música, casamento, namoro, essas coisas, né? Mas música, vamos falar da música primeiro. Existem músicas em outros locais, né? Que é mais evoluído, que é um pouco diferente. E a gente pegar a Revista Espírita de maio de 1858. Eles fizeram uma entrevista com o espírito de Mozart. E daí era um músico também, o rapaz estava perguntando para ele, era um músico, né? E ele falou que ele teve autorização de amparar ele, ajudar ele no trabalho dele e tal. E ele começou a perguntar da música celestial, se era a mesma coisa daqui. E ele disse que não, que lá não tinha instrumento musical, né? Que as flores, os pássaros, era o coral deles, e tudo era música, né? Para eles fazerem uma música, eles faziam com pensamento, né? E o pessoal que estava em outro local distante acabava ouvindo, né? Como, sabe-se lá, né? Mas enfim, ele deu uma coisa assim que não dá nem para a gente imaginar como é que seria. Mas as flores, tudo isso daí era uma coisa musical. E aí a gente pega o livro da Cartas de uma Morta também, que é a mãe do Chico, Maria João de Deus. Tem um capítulo lá, é que não tem números o capítulo, parece, chama Osana, acho que é. Acho que é Osana. E aí ela fala assim que em determinado momento eles tocavam alguns hinos lá, que era uma coisa assim fantástica, que eles ficavam tomados com aquilo, e os mentores espirituais aproveitavam esse momento assim, de maravilha que eles estavam, né, maravilhados, e aí passavam algumas orientações, informações para ele, porque ficava muito melhor gravado para elas lá. Então, assim, a música, e como a Neia falou, em todo o livro Nosso Lar a gente vê, né? Os Zé Luiz falavam, ouvi uma música invadiu o ambiente e tal. Então, assim, pelo jeito, é bem constante lá a música. Uma outra coisa do casamento que a Neia falou, vamos falar um pouquinho rapidamente. O casamento, ela diz, né, o pessoal namora, afinidade, aquela coisa toda tal. Mas só que também não é só isso. Não é só isso. Às vezes existe um casamento, que nem a gente vai para uma determinada família, às vezes para se acertar algum problema que a gente tem, né? Entre os familiares ali em outra vida tiveram um problema, eles vêm na mesma família para tentar se ajustar. E acontece a mesma coisa com casamento também. Então, às vezes, tem um problema entre um homem e uma mulher que eles vêm para casar e para se ajustarem, né? E às vezes dá certo, se ajusta, tudo, e às vezes não, né? A gente, hoje, que nem eu tô como homem, né? Umas mulheres, a gente tem que ter consciência que para a gente evoluir, a gente precisa passar tanto pelo sexo masculino aqui na Terra, quanto pelo feminino. Então, ora a gente está encarnado como homem, ora vamos estar como mulher. Então, assim, é bom os homens não abusar muito, né? Porque senão já viu o que vai acontecer. Vai voltar como mulher numa outra vida e vai ter que resgatar toda essa dificuldade. E no plano espiritual tem umas histórias, eu vou contar duas. Não vou contar a história, vou só comentar. Uma é no livro lá, E a Vida Continua. A gente vai ver a história do Ernesto Fantini lá e a Evelina. Eles estavam, a história é bem intrincada lá, é muito interessante essa história, tem filme, tem um livro, né, quem quiser ver. E depois no final da história o que aconteceu? Os dois, podemos casar? Pode, né, eles não sabiam, também poderia casar e eles estavam programando para se casarem. E uma outra história que é interessante também está no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros, que ele vai falar de uma colônia, quando a Luiz vai para uma colônia chamada Campo da Paz. É uma colônia que é vinculada ao Nosso Lar. E quem controlava lá e quem comandava e cuidava do Campo da Paz era o Alfredo. E o Alfredo era casado ou tinha uma afinidade muito grande com o espírito que... Eu esqueci o nome dela. Ismália. Então o Alfredo tinha uma grande afinidade com o espírito da Ismália. Só que a Ismália, ela estava num plano bem superior, não estava no plano do Alfredo ali. O Alfredo estava cuidando da colônia e tal. E lá no livro ele conta a história deles, né, o que aconteceu, mas quando dava, a Ismália sempre ia lá para auxiliar ele. Tanto é que ela foi para fazer uma oração lá. É uma história bem interessante também. Quem tiver a oportunidade de pegar Os Mensageiros para ler,
Essa história é muito, muito legal, principalmente quando a Ismália faz uma oração. É um espírito evoluído e é uma coisa muito, muito interessante que acontece. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, né? E vamos em paz aí, que Jesus acompanha nós e abençoe nós. Obrigado.